Olá, tudo bem? Que bom é ter você novamente conectado aqui conosco para continuarmos o estudo que estamos fazendo juntos nesta semana, a nossa lição da Escola Sabatina. E hoje o título da lição é Fé em meio ao fogo refinador. A lição nos apresenta a história de Jó. Quando pensamos em sofrimento, em um personagem bíblico que passou por diversas situações, por sofrimento, por angústia, é claro que sempre nos vem à mente esse personagem, Jó. A história é muito conhecida, você já ouviu sermões, já escutou pessoas de alguma forma ou de outra tentando contextualizar aquilo que se passou com este homem que sofreu tantas coisas sem entender nada do que estava acontecendo. O autor da lição apresenta-nos um texto, e eu quero ler com você esse texto, capítulo 23 de Jó, a partir do verso 1 até o 12. Vou pegar aqui a minha Bíblia e eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, se você tiver aí a sua Bíblia ou quiser acompanhar também através do computador, do tablet, no celular. Acompanhe comigo a leitura. Jó capítulo 23, a partir do verso 1 até o 12, diz assim: Respondeu, porém, Jó: Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Verso 10. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Que coisa extraordinária, queridos, nós encontramos aqui neste relato feito pelo próprio Jó. Jó não estava entendendo nada do que estava acontecendo com ele. Como o princípio do livro diz, e aqui nós encontramos também as próprias palavras dele, Jó era um homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, se desviava do mal, e de repente num dia, tudo o que podia acontecer de ruim aconteceu com ele. E você possivelmente já teve o seu dia, sua semana, seu mês, seu ano de Jó. Quando perdeu alguém querido, quando perdeu o emprego ou sofreu um acidente e parece que as coisas vêm e acontecem tudo de uma vez, não é mesmo? Talvez você já tenha tido o seu período como Jó também. Mas às vezes a gente enfatiza muito o que aconteceu com o Jó. Mas nós precisamos entender, queridos, como Jó reagiu em meio a tudo isso. Ele era um ser humano como você e eu. Ele não entendeu nada, não entendia nada do que estava acontecendo. Como nós acabamos de ler nesse texto, ele estava procurando a Deus, mas não achava. Ele queria se encontrar com Deus. Ele queria entender o que estava acontecendo. E assim você e eu, quando as coisas ruins acontecem conosco, nós agimos como Jó. Nós queremos entender por que está acontecendo. Mas acima de tudo, queridos, eu gostaria que vocês refletissem comigo que Jó, apesar de não entender nada, apesar de não compreender o que estava acontecendo, ele manteve-se fiel a Deus. Ele disse assim: se ele me provasse, eu sairia puro como o ouro. Eu guardei os seus mandamentos, eu me mantive leal, eu me mantive fiel, apesar de não entender nada. Eu acredito que essa seja a grande lição da história de Jó para você e para mim, e uma belíssima lição que nós podemos tirar do estudo de hoje. Independentemente do que aconteça,
no seu trabalho, na sua família, com a sua saúde, com as pessoas que você ama, na igreja, na onde você estiver, independente do que acontecer, de como acontecer, mantenha-se fiel a Deus. Ainda que você não entenda, saiba que há um propósito por trás de todas as coisas. Deus não faz nada por acaso e não permite que nada ocorra na nossa vida sem que haja um propósito estabelecido para o nosso bem. Pense nisso nesse dia. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã novamente.